Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo com o programa O Estudo de O Livro dos Espíritos, a Sintonia do Bem, mais uma vez trazendo mais da doutrina espírita e principalmente este programa, essa obra que deve ser estudada não só pelos espíritas, mas aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, aqueles que querem falar da doutrina espírita, aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, porque só se cabe falar de alguma coisa quando se tem o conhecimento de causa daquilo ao qual aquele ou aquele outro quer fazer um juízo de valor. Então, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos aqui, a Érica Nóbrega, a Rose, a Luísa Marques, muita paz e muita luz, esse programa de estudo. Já tivemos um começo de noite maravilhosa com o Marcelo Vieira, trazendo justamente esse, como ele mesmo falou, é um curso, né, sobre a evolução e que precisa de um certo acompanhamento, e temos
lá no nosso canal os programas anteriores. Nós temos também, através do site Mixcloud, né, os áudios anteriores, não só desse programa de Marcelo Vieira, mas de todos os programas que nós estamos exibindo, como o de Emmanuel, Poesia e Espiritismo, o de Irapuã, Filosofia e Espiritismo, o de Ítalo Barreto também, Biblioterapia, programa esse que nós estreamos sexta-feira passada. Muitas outras novidades virão, né? E a nossa criatividade, as intuições estão vindo, né, de maneira muito intensa. Estamos reunidos, eu e o Ribamar, constantemente para justamente colocar num papel essas ideias que surgem, né, essas intuições, essas ideias, e para que possamos justamente estruturar, né, racionalizar, né, a ideia, né, fazer um estudo, né, prévio. Nós fazemos um estudo prévio das ideias que surgem, para que não tenhamos justamente, vamos dizer, colocar no calor da emoção, mas também justamente passar pelo crivo da razão, que é muito propício e é muito interessante todos nós colocarmos em prática, né, porque todos nós recebemos a influência dos espíritos, as intuições. Então é importante justamente sempre analisar e colocar justamente dentro de uma estrutura racional e ver se aquilo realmente iria trazer um fruto. Então essas ideias que nós estamos colocamos, né, no papel nesses últimos dias, nós vamos colocar em prática. Compramos equipamentos hoje, né, e surgiu, né, a oportunidade, pelo menos alguma coisa dentro dessas campanhas que acontecem, né, aqui no Brasil, apesar de que essas campanhas de desconto é apenas uma situação aparente que vai fazer com que as pessoas se iludam, né? Mas esse material nós vimos há uns 7 meses acompanhando a evolução dos valores, e realmente teve uma queda muito significativa por conta desse nosso acompanhamento que nós fizemos, eu e o Ribamar. E hoje tivemos a oportunidade. Não sei como vai acontecer daqui para frente para realizar os pagamentos, mas nós estamos empenhados de fazer um trabalho o melhor possível para todas as pessoas que nos escutam, de todo o Brasil, de outras partes do planeta. Chegam zap, chegam mensagens de agradecimento pela programação, e Ribamar passou esse final de semana estruturando toda a programação da Rádio Chico Xavier, colocando tudo dentro de uma estrutura para que possa servir melhor aqueles que escutem em algum momento do dia a programação da Rádio Chico Xavier, através do aplicativo oficial do Android, através do aplicativo oficial do iOS, como também do Radios.pt, que ela tem uma abrangência a nível de Portugal, apesar de que quem desejar colocar o aplicativo no seu celular poderá, também através do Radiosnet, que também pode ser sintonizado a Rádio Chico Xavier. Além do canal do YouTube, que gradativamente as inscrições vão aumentando. Hoje nós estamos com 1.515 inscrições. Estamos no nosso, através da rádio, apenas no aplicativo Radiosnet, já atingimos mais de 4.000 acessos, não computamos com os outros aplicativos. E aí nós vamos realizando os trabalhos e colocando em prática
justamente as ideias que surgem, e por isso precisamos, né, da ajuda de todos aqueles que querem que a TV Chico Xavier tenha o seu progresso, tenha a sua atuação como todos nós desejamos. Então vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, a última parte da introdução, né, o tomo 17. A partir do próximo programa já iremos entrar, imagino que já nas perguntas, mas vamos estudar, acho que mais alguma coisa antes de começarmos a pergunta. Nós vamos ver como vamos estruturar o próximo programa, mas que hoje estamos encerrando a introdução, né, do livro dos Espíritos, a aula número 17. Como sempre, iniciamos com esse parágrafo que nós encontramos no capítulo, vocês podem encontrar no capítulo O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, Mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1860. Vocês têm na íntegra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, espíritas, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Né? E Emmanuel faz uma alusão justamente a essa questão que simboliza justamente as duas asas, né, das aves que precisam estar num pé de igualdade para alçar voos. Do mesmo jeito, o espírito, nós que somos um espírito, que estamos que estamos em um corpo, né, que estamos em um corpo, e que nós precisamos dessas duas asas, a do conhecimento e a do sentimento. É claro que nós vamos adquirindo essa igualdade, essas duas asas, ao longo da evolução, né? E dependendo do esforço do livre-arbítrio de cada um, essas duas asas vão ser adquiridas com maior brevidade. Mas é claro que isso é muito gradativo, né? Porque temos muito a aprender, muitas falhas, apesar ainda, né, de ainda ter, e é muito natural ainda nesse momento evolutivo. E é interessante que o espírita recebe muita crítica, né, porque as pessoas que vivem à margem da doutrina espírita acham que todos os espíritos devem ter um padrão de comportamento por excelência. Se isso acontecesse, não precisaria estar aqui mais nesse período e nesse processo e nesse momento evolutivo, já estaria a nível mais de uma espiritualidade maior, né? São equívocos, às vezes são conjecturas ou desculpas, né? Ou mecanismos de defesa para que não adentrem, ou uma justificativa para não ir, né, às casas espíritas, né, porque nós encontramos essas justificativas também em todas as outras escolas religiosas. A espiritualidade maior, ela nunca vai exigir um teor de espiritualidade acima, né, da média, mas instrumentos de boa vontade para realizar os trabalhos ao qual eles desejam, porque é nesse fazer e de refazer do dia a dia que nós vamos adquirindo, né, a condição de espíritos que um dia chegaremos justamente ao grau crístico, né, a espíritos
elevados. Então vamos ao tomo 17, que é a última, né, lição da introdução do Livro dos Espíritos. E Kardec diz: o ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de resolverem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito, muita instrução mesmo, e não ter bom senso. Isso é uma realidade, né? Nós estamos num nível evolutivo ainda muito, vamos dizer, disperso e numa diversidade, né, muito grande. É muito grande. E ainda existem aqueles céticos em relação à questão da doutrina espírita, mas um dia, aquela questão, se não acredita na reencarnação, se não acredita na evolução, nem por isso vão deixar de reencarnar e nem por isso vão deixar de evoluir, porque é da lei de Deus, é da lei divina, e ninguém escapa justamente a esses dois parâmetros. Segue Kardec. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infalibilidade. Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objetivo de curiosidade. Realmente, ainda hoje, naquela época quando começou a surgir esses fenômenos, o nível de curiosidade era muito maior, né? Porque as pessoas se reuniam em plateias, nos auditórios, nos teatros, para ver os fenômenos de efeitos físicos. Mas hoje ainda existe no nosso meio aquelas pessoas que vão apenas pela curiosidade do fenômeno. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que simples passatempo, né? Kardec já mostrando e enfatizando a questão da necessidade do estudo do Livro dos Espíritos, porque é justamente através dessa leitura que nós vamos encontrar em toda a estrutura teórica do livro, das perguntas e respostas, conhecimentos profundos, né, e que vai justamente servir de embasamento para os estudos posteriores das demais obras da codificação. A ciência espírita compreende duas partes, uma experimental, foi justamente aquela do início, né, que Kardec começou a justamente através da experimentação ver que existia algo mais além daqueles fenômenos sobre as manifestações em geral. Outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. Kardec sobre fazer as perguntas e indagar sobre aqueles fenômenos que ali estavam surgindo, que para muitos era apenas de curiosidade muito superficial. Mas ele soube fazer a pergunta e perceber que ali existia algo mais do que aquele fenômeno, porque, como ele mesmo dizia, as mesas não têm músculos nem cérebros para pensar. Porque as perguntas ali realizadas obtinham respostas que estavam muito mais além, muitas vezes, da capacidade do próprio médium que estava ali a serviço das equipes, né, coordenadoras coordenadas através do Espírito de verdade. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os Espíritos deram
e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e permitam firmar uma opinião. Só poderemos ter um conhecimento profundo da doutrina quem se dispõe a fazer o estudo de forma sistematizada e continuamente, porque só através disso nós iremos descobrir, através dos livros espíritas, os conhecimentos a respeito e as respostas a respeito da vida. Tudo que nós queremos saber a respeito da vida, do espírito, a nossa vida, a nossa existência, está ali no livro dos espíritos, é a base, é a base de tudo, e Kardec, nessa parte aí, ele justamente enfatiza essa questão. A verdadeira doutrina está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos a qualquer modo. Quem se determina a estudar precisa uma seriedade muito grande, porque vão se deparar com conhecimentos que até então as outras escolas religiosas até hoje não tiveram a capacidade de adquirir, E é preciso realmente estarem desarmados dos seus conceitos e dos seus preconceitos para justamente fazer um juízo de valor que os conhecimentos, principalmente do Livro dos Espíritos, traz para todos nós. E quem quiser fazer um juízo de valor, se não tiver um conhecimento do Livro dos Espíritos, é melhor ficar calado. É melhor pegar o livro e estudar, e ler e aprender para poder falar da doutrina espírita. Se este livro não tivesse como resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, já seria bastante, e nos sentiríamos felizes por haver sido escolhido para realizar uma obra a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal. Kardec, o Rivail colocou justamente o seu nome principal de batismo, a revelia, e adotou justamente o pseudônimo de Allan Kardec para que a obra se sobressaísse, e não o seu nome que estava ali à frente daqueles trabalhos. Já que os princípios que encerra não são de criação nossa, a doutrina espírita é fruto dos espíritos, coordenado pelo Espírito de verdade. Kardec foi apenas um compilador e dedicou a maior parte da sua vida justamente para fazer a compilação, para estruturar justamente através das perguntas claras que ele fazia e obtendo as respostas e construindo o Livro dos Espíritos. Vamos ver se tem alguma interação. Até o momento, quem quiser fazer colocações poderá fazer. Érica diz: isso é o que mais encontramos ainda hoje, pura curiosidade sem interesse algum em estudar e conhecer a doutrina. Isso é uma verdade, ainda temos muito isso, Então vamos seguir. Seu mérito é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social,
e o de lhes indicar o caminho a seguir para o alcançar, né? O objetivo da vinda do Espiritismo, em 18 de abril de 1857, foi justamente de uma promessa, né, de Jesus na sua época, enviar o Consolador prometido, né? Porque se sabia que ao longo da história, por conta da imaturidade, as pessoas iriam deturpar os conhecimentos da doutrina espírita. Nós sabemos que Jesus não fundou nenhuma igreja, nenhum espaço físico. Ele fazia ensinamentos onde ele se encontrava, onde chegava, nas praças e tudo mais. Sem proselitismo, como acontece muito hoje, sem obrigar as pessoas a aceitar e ouvir as suas ideias, não impunha medo às pessoas, porque ele mostrava um Deus bondoso, justo, né, paciente, né, e não exigia valores monetários para as suas pregações, né, e mostrava uma doutrina eminentemente simples, sem ritualismo, e é o que o Espiritismo hoje faz. E como Kardec diz, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, aquelas que devem, no seu tempo, absorver os conhecimentos da doutrina espírita, porque os seus fiéis vão querer saber mais a respeito da vida, vão estar mais espiritualmente amadurecidos, né? E aqueles que usam justamente os seus fiéis como massa de manobra para fazer os seus desejos, um dia isso vai acabar, porque as pessoas vão amadurecer, vão cansar de serem teleguiadas, né, e serem amedrontadas, viverem abaixo de um Deus de punição, né? Coisa totalmente hoje fora do contexto. Concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas, isso é muito interessante, injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes eram desconhecidas e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e este efeito hão de ter uma causa. Vocês percebem o nível de raciocínio, né, de alguém que está totalmente desarmado dos conceitos, né, e de preconceitos, né, adquiridos, né? Ele analisa friamente aquela situação em que está observando. E julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular os seus elementos e mais tarde os fatos vieram justificar as previsões. Apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observamos a sequência ininterrupta dos seres, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna, realmente, entre o homem e Deus, a lacuna que existe ainda entre nós e eles. Será racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância
que os separa do infinito, que é justamente esse processo evolutivo, gradativamente nós vamos transpondo, né? Nesse processo evolutivo e cada vez mais entendendo o significado de Deus, sabendo que nunca chegaremos a ser um Deus, porque Ele é único, é soberanamente justo e bom, né? Mas poderemos chegar ao grau crístico, né? Porque assim fomos criados, né? Assim fomos criados. Vamos ver se existe alguma interação, que isso é muito importante, essas interações. As pessoas vão despertar e entender tudo isso. Isso é verdade. Tudo no seu tempo, tudo no seu momento. Isso é que é bonito na evolução. A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Como disse aos astrônomos que, entre os mundos conhecidos, deviam haver outros mundos desconhecidos. E hoje a astrologia, os astrônomos estão devassando o universo, descobrindo galáxias e galáxias. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres em todas as categorias do mundo invisível, e estes seres nada mais são do que espíritos dos homens que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição, né? É muita pretensão aquele que acha que apenas o planeta Terra é habitado, né? O fato das sondas não descobrirem vida física como aqui na Terra, isso não significa dizer que não existe, né? Mas outras formas, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos quintessenciando justamente o perispírito, que reveste o espírito, que serve de elo entre o corpo físico e o espírito, e vai se refinando, como também o corpo físico vai perdendo justamente a justificativa de ser. E mundos outros, de tão elevados, apenas o espírito veste, né, desse perispírito. E até mesmo em mundos tão evoluídos, tal que não precisa justamente dessa vestimenta, ou se tem, muito tão refinado que aos nossos olhos não pode existir, né? O espírito é essa centelha divina, né, que justamente povoa, como Kardec coloca aí, esses espaços no mundo, né, invisível, né, e esse mundo dos espíritos nós vamos retornar quando a nossa existência aqui chegar ao seu fim, né? Mas retornaremos quantas vezes necessária for, né? Porque é no plano físico que nós vamos ter a oportunidade do aprendizado, das relações com aqueles ao qual nós tivemos dificuldades no passado, e assim nós vamos estreitando os laços e aumentando a família espiritual. E finalizando, tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preencheu o vazio que eles ocupam, e vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da onipotência, né? É claro que existem ainda pessoas hoje que não acreditam, né, na existência dos espíritos, apesar de que muitas escolas religiosas, muitas escolas no planeta são reencarnacionistas, né? E alguns acreditam na existência
né, de vida após a morte, mas a reencarnação ainda está longe dos seus entendimentos, né? E uma prova dessa existência, nós já tivemos, né, pessoalmente essa prova quando, em um período, passamos fazendo pesquisas de transcomunicação, né, e gravando vozes daqueles que foram, e nós temos várias, né, gravações. Foi um trabalho belíssimo e muito emocionante. Estamos reativando o nosso laboratório de transcomunicação, né, e é uma das provas que temos da existência do Espírito, né? E é interessante que esse fenômeno da transcomunicação surgiu justamente lá no Vaticano, né? Através de pesquisadores, né, lá, mostrando justamente a existência e a sobrevivência do Espírito no outro lado. A vida, até esse padre que o livro é Os Mortos Nos Falam, François Brun, esteve aqui em Campina Grande na época, né? E hoje existem pesquisadores que já estão bem avançados nessas pesquisas, né, comprovando a existência do Espírito. Nós, espíritos, não precisamos mais dessas comprovações. Nós já temos a certeza da existência e da pré-existência do Espírito, né? Quer dizer, não precisamos provar, e é por isso que nós fazemos essas pesquisas e esses estudos com mais naturalidade, com mais, vamos dizer assim, harmonia, e com os olhos de perceber com maior clareza e entendimento aquilo que nós estamos realizando. Assim sendo, esse foi a última parte da introdução do Livro dos Espíritos. A Érica nos diz: não acreditam, não sabem e não procuram saber para poder falar. Isso é uma verdade, né? E ainda contra pessoas que às vezes, quando a gente diz que é espírita, já olha a gente de forma um pouco diferente, né? Como se nós tivéssemos algum parafuso, né, a menos na cabeça, né? E às vezes muitos desses nos procuram depois com problemas para poder tentar resolver esses problemas. Aí é bom, porque aí vai despertando, né, para essa realidade, e um dia, porque a evolução ela não dá saltos, é tudo fruto de um processo, né, estaremos justamente todos em um só pensamento, né, e acreditando, não é nem acreditando, é tendo a certeza de que essa realidade é inconteste, né, é inconteste. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de todos, né, nesse último programa da introdução do Livro dos Espíritos. Próximo já estaremos adentrando, né, na fase das perguntas, que são 1019 perguntas e 1019 respostas, e que possamos, é claro que nós percebemos quando existe um trabalho, né, um programa de estudos, a frequência é bem menor, mas faz parte, né, porque nas casas espíritas também às vezes começam com grupos enormes, e aí as pessoas vão se afastando, vão se desinteressando, outros são levados pelas influenciações para se afastarem, né, se sentirem ansiosos, com pressa, né, e os grupos vão se reduzindo e ficando aqueles que realmente têm um interesse de se aprofundar na doutrina espírita. É assim mesmo. Então agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Desejamos a todos uma boa noite. A seguir, vamos no momento com Chico Xavier e também com o momento de oração e a fluidificação das águas. Mais uma vez pedimos, quem puder
nos ajudar nesses empreendimentos, estamos abertos para a gente poder conversar. E nada obrigado, mas se desejares, será para todos nós uma honra. Que Jesus possa envolver a todos no clima de paz, no clima de harmonia e no clima de luz.